Olá, meu nome é Alessandra Schneider, sou chefe de cozinha e hoje eu tô aqui com a minha amiga e a gente vai preparar um prato delicioso. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci no meio das panelas. Minha mãe era uma cozinheira de mão cheia, fazia festas, salgadeira, e a minha maior lembrança na vida foi rodeada nas panelas na cozinha da minha mãe. E hoje estar aqui fazendo um prato que tem tanta referência afetiva para mim é muito emocionante. Trabalhar com uma coisa que me remete muito à minha história, da minha vida, todos esses anos, assim, é uma memória maravilhosa. Nosso prato, ele é um prato que se chama porco na lata com quirera grelhada. O que a gente fez aqui? A gente tem um porco na lata, e o porco na lata, ele nada mais é que uma carne suína confitada, né? E o que é confitar? Confitar é você cozinhar em baixa temperatura na própria gordura do animal. Imersão. Imersão, por muito tempo. Então é uma cocção que vai durar 3, 4 horas, 5 horas, dependendo do volume e do tamanho de carne. E agora conta, Lei, como é que você faz a quirera? A quirera, para quem não conhece, é canjiquinha. Eu queria mostrar para vocês que a gente pode trabalhar a canjiquinha de várias formas, né? E hoje a gente vai fazer grelhada. A gente vai fazer ela com refogado bem gostoso, com muito alho e muita cebola, porque a nossa cozinha é uma cozinha afetiva. Depois a gente vai colocar queijo nela, vai colocar manteiga, colocar para resfriar e ela vai ficar durinha e a gente vai grelhar. Isso. Perfeito, essa é a ideia. E finalizamos tudo isso com um bom vinho para acompanhar e eu espero que vocês gostem. É isso. Agora a gente vai começar, o primeiro momento desse prato começa com porco. Por que começa com porco, né? Porque ele tem que ficar pelo menos 12 horas ou 24 horas nesse processo, até porque os sabores vão maturando e vão ficando melhores à medida que passa o tempo desse porco imerso nessa gordura. Aqui a gente tem uma costelinha suína e uma das coisas mais importantes é você ter um bom bate-papo com o seu açougueiro, porque o que ele vai fazer para você? Ele vai pegar a costela e ele vai dividir essa costela ao meio, para que fique pedacinhos bem, na verdade não pedaços muito grandes, exagerados, mas pedaços bacanas para que você possa guardar. Esse porco, essa receita que nós estamos dando é uma receita que é vendável e tem muito público, tem mercado para isso. A partir do momento que você faz isso, você já entrega todo um trabalho que uma pessoa poderia ter. E sem contar que fica muito gostoso, né? Então a gente escolhe uma gordurinha, né? Uma costela que tem um pouco mais de gordura, com a carne bem homogênea e distribuída. E o que nós vamos fazer aqui? A gente vai temperar essa costela suína. A primeira coisa é temperar. E como a gente está falando de um prato que vai ser confitado, é interessante você caprichar um pouquinho mais no sal, justamente para ajudar no processo de conserva também, né? Eu acho que isso é importante. E eu gosto de colocar nesse tempero, além do sal de cozinha, eu coloco um pouco também de açúcar mascavo. Lê, por gentileza. Ou se você não tiver açúcar mascavo, pode colocar o açúcar que você tiver em casa. Mel também, né? Mel também. Gosto de colocar um pouquinho de açúcar mascavo, tanto de um lado quanto do outro. E às vezes eu vejo assim, eu sempre falo para os meus alunos que quando a gente trabalha com alimento, a gente tem que sentir alimento, a gente tem que pegar no alimento, a gente tem que ver, porque só colocar a distância e fazer é muito bonitinho, mas na verdade textura, toque, tudo isso traz para você informações sobre aquele alimento que você está preparando, tá? Bom, aqui essa costelinha eu passei no sal, passei no açúcar e o que eu vou fazer agora? Pimenta do reino, que faz muito parte da nossa tradição. Pelo menos de onde eu venho, eu sou de Goiânia, a pimenta do reino faz parte do nosso cotidiano. Não existe prato sem pimenta do reino. Assim como aqui vocês não têm muqueca sem colorau e sem coentro, para nós a gente não tem sem pimenta do reino. O que eu fiz? Eu temperei e o que poderia ser feito? Você pode deixar esse tempero pelo menos por umas 3, 4 horas ou você pode direto colocar na gordura. E também tem uma outra alternativa, que é pegar você pega essa costela, doura de um lado e de outro, que vai trazer sabor, né, Lê? Vai. E depois coloca na gordura e vai colocar no forno para cozinhar aí pelo menos por umas 6 horas, temperatura bem baixinha, entre 80 e 90 graus, ok? Vamos lá para a gordura agora? A Lê vai colocar aqui agora a gordura suína. Gordura suína você compra nos supermercados, você pode comprar por quilo, 800 gramas, mas o ideal, o que a gente tem que pensar? É sempre
65%, 70% do peso que você tem de costela para calcular a quantidade de gordura que você precisa. Então, por exemplo, se eu tenho lá 1 quilo de costela, eu preciso de pelo menos 650, 700 gramas de gordura para fazer o confit, porque ele precisa estar coberto com isso. Essa gordura, ela previamente ela é derretida, a gordura vai derreter, o que você pode fazer? Eu gosto sempre de colocar, se você tiver alho, você tem folha de louro, alguns grãozinhos de pimenta do reino, eu gosto muito de colocar, porque também traz sabor para essa preparação que vocês estão fazendo. Então a gente coloca alho, coloca folha de louro, pode colocar a pimenta do reino, e assim que isso aqui tiver derretido, eu vou colocar a minha costela suína. A gente aqui aromatizou essa gordura, né? A gente Sim. colocou sabor. E a gente coloca o grão de pimenta inteiro, porque ele vai soltando esse sabor assim gradativamente. E às vezes quando a gente coloca a pimenta do reino na carne, por exemplo, e deixa umas 3, 4 horas, se você quiser que essa carne fique totalmente sem nenhum pontinho preto, você pode limpar com um papelzinho, tirar todos os restinhos de pimenta do reino e colocar também para confitar. A gordura está derretida, agora a gente passa para uma forma e nós vamos levar no forno. Nós temos aqui a costela, se você tivesse um tabuleiro, você colocaria no seu tabuleiro. Se você tem uma panela que é toda de metal, você pode levar a própria panela ao forno. Coloquei aqui, vai demorar mais ou menos umas 4 horas, umas 5 horas. Como é que eu sei que tá bom? Eu vou com garfo, você vai perceber que ele já começa a soltar do osso e o confit tá pronto. Se você não for usar agora, nós deixamos esfriar e depois acondicionamos. Se for para vender nos potezinhos que foram esterilizados, se for para seu consumo próprio, a gente acondiciona em diferentes vasilhinhas, tupperware, o que vocês quiserem. Pronto, agora a gente leva ao forno. Nós vamos colocar a temperatura do nosso forno entre 85 e 90 graus. E vamos esperar aí pelo menos as 3, 4 horas e vamos ver como é que fica o resultado final. Com a mágica da edição que nós temos quando a gente está fazendo qualquer tipo de filmagem, imagina que se passaram as 12 horas e aí as 4 horas do forno, eu deixei por 12 horas, o resultado que eu espero é isso aqui. Eu posso ter 2 maneiras, eu posso ter ela mais branquinha e depois finalizar na panela, o que eu vou fazer para chegar no dourado, ou eu já posso ter trabalhado ela dourando previamente para ela já ficar com essa cor que fica muito agradável. Bom, a escolha é de vocês. Agora que essa costelinha tá pronta, a Lê vai começar o prato dela, quirera, para depois nós montarmos tudo. a gente quer mostrar para vocês que a quirera, canjiquinha, né? A famosa canjiquinha, ela pode ser feita de várias formas, né? E hoje eu vou fazer ela de uma forma diferente. Ela vai ficar uma forma sólida e a gente vai grelhar. Vocês imaginam grelhando uma canjiquinha? Porque a gente imagina a canjiquinha como? Só pela égua, né? Então, a primeira coisa, quando a gente vai fazer uma canjiquinha, uma quirera, que a gente precisa de cremosidade nela, eu não posso lavar, porque ela tem que continuar com amido. Se eu fosse usar ela para fazer uma salada, imitando um cuscuz marroquino, como se fosse um arroz bem soltinho, eu teria que lavar ela muito, porque eu tenho que tirar o amido, porque eu preciso dela soltinha. Só que aqui a gente não vai usar ela soltinha, a gente quer ela bem cremosa. E aí, essa que a Alessandra falou é muito importante. Quando ela tá cremosa, ela junta o amido gelifica e fica bem grudentinho, o que a gente pode trabalhar? Ela grelhada, como a Lê vai fazer, você pode moldá-la na mão e você faz como se fosse um bolinho de arroz, que na Itália se faz muito, chama arancine, e aí você pode rechear. Uma ideia é você pegar esse bolinho, pode rechear com a própria barriguinha ou a própria costela que você fez, empana e frita e fica extremamente saboroso. Poderia fazer até um dadinho, ao invés de tapioca, um dadinho de canjiquinha. Que também fica super bom, não é? Acho assim, possibilidades nós temos um monte. Bora lá, Lê? Bora lá. O que você precisa que eu te ajude? Eu quero só um pouquinho de alho e um pouquinho de cebola. Então vamos fazer isso aqui agora. Então eu vou pegar a nossa quirera, eu vou colocar ela na panela, vou fazer um refogado, como se fosse um arroz mesmo, com alho e cebola bastante, tá? Em casa, se você tiver um caldo de legumes, né? Aqui a gente usou um caldo de legumes, você coloca cebola, cenoura, talo de salsinha, tomilho, alho, o que você tiver, tipo assim, restinho de um pedacinho de abóbora, qualquer coisa que você tiver em casa como legumes, puxa isso numa panela, coloca água
e depois você peneira esse caldo e a gente vai usar para dar mais sabor à nossa quirera. Vou colocar um fiozinho de azeite, vou entrar primeiro com a cebola, para não queimar meu alho. Fritou um pouquinho, vou entrar com alho e vou entrar com a quirera. Então vamos lá, gente, refoguei aqui, vou colocar sal. E vou entrar com meu caldo, com água, o que vocês acharem mais fácil em casa. Uma coisa bacana, né, Lê? Você está usando caldo de legumes, mas, por exemplo, se você refogar a costelinha ou as aparas da costelinha, a gente puxa um caldo com ela. E a gente pode usar o próprio caldo, né, para colocar na quirera, que fica também muito gostoso. Então você reforça o sabor do prato que você está construindo. Aqui eu aproveitei o fundinho que a gente grelhou, a nossa costelinha aqui estava com sabor, eu aproveitei o fundo da panela para dar um sabor. É importante aqui a gente ficar mexendo ela para ela não grudar e ela soltar realmente o amido que eu preciso. Porque a gente vai colocar queijo, mas eu preciso também que ela tenha uma cremosidade. Se eu fosse fazer ela solta, eu já não iria fazer esse processo de ficar mexendo. Eu ia fazer igual faz arroz. A gente coloca um pouco de água, vai mexendo nela quando for secando com um pouquinho de garfo, com garfo para ela ir soltando. E quando ela estiver cozida, a gente abre ela num tabuleiro, alguma coisa, e solta ela todinha para ela esfriar bem soltinha. E aí, às vezes as pessoas esquecem as coisas que são muito simples, né? No cotidiano, na correria, mas se você quer parar uma cocção, você nunca deixa aquele produto na panela que você acabou de cozinhar, porque o calor, ele tem calor residual. Então, às vezes, você perde o ponto de uma preparação justamente por isso. Bom, gente, aqui a gente vai colocando caldo, até chegar ao cozimento desejado. Eu quero ela não tão cozida também, porque eu quero sentir na hora que a gente grelhar ela uma textura gostosa. Então, eu vou colocar aqui meu último concha de caldo. Quando isso secar, eu vou desligar meu fogo, vou entrar com queijo e com a manteiga para dar sabor, brilho, cremosidade. Vou colocar o queijo. Aqui a gente está usando um queijo cremoso. É um queijo Minas padrão, mas como ele não estava muito curado, então ele está mais cremoso. Isso vai ajudar bastante a trazer, a gente fala, mais cremosidade para esse prato, né? É uma dica, toda vez que você for fazer um risoto, até mesmo a canjiquinha cremosa, a gente sempre desliga o fogo na hora de adicionar o queijo e a manteiga. A manteiga gelada para o brilho e o queijo também vai ajudar a emulsionar e vai ajudar também a trazer cremosidade nisso aí. A manteiga agora. Os italianos chamam isso aqui, na hora de colocar a manteiga e colocar o queijo, a gente chama essa parte de mantecatura. Mas não tem nada a ver de colocar manteiga, porque mantecatura significa o processo de cremosidade, tá? Então, às vezes, porque colocou manteiga? Não, não é porque colocou manteiga, porque eu estou trazendo cremosidade para essa preparação. Essa que é a ideia. Pronto. Isso daqui. Agora, o que a gente faz? A gente vai pegar isso e colocar numa vasilha e vai deixar esfriar. Ele esfriando, ele vai endurecer. E aí, a gente vai poder cortar da forma que a gente quer para grelhar. Se eu quisesse fazer o bolinho antes dele esfriar totalmente, dele endurecer, que ele tiver um pouquinho morno, a gente consegue modelar. Aí a gente consegue fazer o bolinho. Aqui hoje a gente vai fazer ela grelhada. Bem gostoso. Também para ver o sal. Com franguinho ensopado também fica muito bom. Isso daqui, deixa esfriar, ele vai endurecer e vai ficar nesse formato aqui. Pega aí, Cíntia. Depois que ele ficou, a gente colocou, ele esfriou, eu coloquei na geladeira, a gente colocou na geladeira e ficou dessa forma. Agora a gente vai grelhar. Isso que nós temos aqui é o molho que a gente vai usar para finalizar a preparação. Ele é aproveitamento do dourado da costela que nós fizemos, e aí a gente coloca um pouco de caldo, caldo de legumes, a gente adiciona um vinho branco, e depois, ao final, quando isso já estiver reduzido pela metade, eu adiciono vinho do Porto, um vinho adocicado. E deixo reduzir mais a metade novamente.
Então você concentra sabor e tem um pouquinho de dulçor que combina perfeitamente bem com essa costela que nós estamos fazendo. Para finalizar o prato, a gente está fazendo uma apresentação em um estilo mais de restaurante e tudo mais. Na sua casa, obrigatoriamente, não é obrigatório, não é mandatório. Mas a gente sempre gosta de montar um prato que as pessoas possam comer com os olhos. Eu acho que isso que é importante. O que nós fizemos? Nós grelhamos, né? Vocês já viram que a quirela foi grelhada. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de grelhar, porque ela tem queijo, vai soltar um pouquinho de água. Então você tem que colocar a manteiga ou o azeite na frigideira, dá uma mexidinha, mexe ela um pouquinho e deixa dourar devagarzinho, não fica mexendo toda hora. E a quirela vai estar pronta. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho a minha carne, que já havia mostrado para vocês, é uma carne que já estava dourada previamente. Se a sua costelinha não foi dourada antes, você vai tirar do confit, vai tirar da gordura, vai levar na panela e vai grelhar até o ponto que você quer de cor, tá? Feito isso, eu vou colocar no meu prato. Sempre a porção de quirela, ela tem que acompanhar a quantidade de costela que você colocou no prato, porque senão fica muito de uma coisa e pouco de outra, certo? Coloco isso aqui. Bom é a gente falar também, como aqui a gente está trabalhando com uma carne que tem muita gordura, né? A nossa quirela também tem gordura. A gente vai brincar com ácido. Então eu vou temperar a couve bem ácida para a gente terminar de fazer, finalizar. Isso. Bastante limão. Sal. Vou colocar bem pouquinho azeite. Só um pouquinho. E uma saladinha de couve. Ok. E aí agora a gente distribui. Tem o verde, né? Tem o crocante da couve que tá crua. A gente preferiu não refogar essa couve. E aí como é que a gente vai colocar? Aqui eu tenho couve também que eu cortei um pouquinho. Eu tô colocando no prato os elementos que eu gosto, né? Então a couve tá separada, tá cortada. Eu posso usar brotos caso você tenha acesso. Usar outra folha, por exemplo, que vale a pena. Aqui nós temos uma folha de chicória, que também ela é bonita. Tudo que você colocar no prato tem que ter sentido na hora de você comer, né? Ela tem que trazer acidez, porque nós estamos falando de uma costela que é gorda, né? Em termos de gordura, teor de gordura, ela é muito gorda. E a gente não pode, em hipótese alguma, deixar só isso, porque senão o prato fica enjoativo. Finalizou, amiga? Finalizou? Eu acho que finalizou, né? Eu sou daquelas que sempre assim, quanto mais a gente mexe, olha, a gente acha mais, defeito. Uhum. Prato pronto, né? O que nós vamos fazer agora? A sugestão que eu havia dado para vocês. Para um prato como esse, eu gosto muito de tomar um vinho. E no Brasil a gente gosta de cerveja, mas eu acho que o vinho cabe bem porque ele é um prato maior, ele não é um aperitivo, ele é um prato principal. Então, eu tenho duas sugestões. Eu escolhi 2 vinhos brasileiros de uma vinícola que eu gosto muito, a Vinícola do Sul. Um dos vinhos é um espumante que ele acompanharia a refeição do início ao fim. E aí a gente poderia usar esse espumante, o espumante brut, que vai ajudar com a acidez que ele tem, vai ajudar a cortar um pouco dessa gordura desse prato. Então, isso vale muito a pena, esse espumante. E nós temos também, para quem não gosta muito de espumante, a gente tem um vinho tinto. E aqui a gente pegou um Merlot, que é um vinho de médio corpo. Ele tem tanino, mas assim, muito mais um tanino sedoso, um tanino agradável, traz alguma coisa de fruta vermelha. E isso vai compor muito bem com esse prato com molho que nós temos aqui. Fica a nossa sugestão. E é isso.